Hoje vamos definir as potências expoentes irracionais. Seja A um número real positivo qualquer. Quando o expoente é um número natural n, então A elevado a n significa o produto de n fatores, todos iguais a A. A elevado a zero é, por definição, igual a 1. Quando o expoente é um inteiro negativo, isto é, quando o expoente é menos n, sendo n um número natural, então A elevado a menos n é 1 sobre A elevado a n. Quando o expoente é um número racional qualquer, isto é, quando o expoente é p sobre q, sendo p um inteiro qualquer e q um número natural, então A elevado a p sobre q é a raiz q-ésima de A elevado a p. E quando x é um número irracional, o que é A elevado a x? Existem diversas formas de se definir potências de expoentes irracionais. Via sequência de funções, via série de potências, via integral, via equação diferencial e a que veremos hoje, que é via sequências numéricas, utilizando a densidade dos números racionais nos reais. A definição é a seguinte: sendo A um número real positivo, para cada x real, tomamos uma sequência Rn de números racionais convergindo para x e definimos a potência de x na base A pelo limite com n tendendo ao infinito de A elevado a Rn. Isto é, sendo A um número real positivo qualquer que seja o número real x, podendo ser inclusive um número irracional, A elevado a x será o limite da sequência A elevado a Rn, onde Rn pode ser qualquer sequência de números racionais que converge para x. Esta definição suscita alguns questionamentos. O primeiro é: por que definir potência de expoente real desta forma? Isto é, o que motiva essa definição? Por que o limite de A elevado a Rn, onde Rn é uma sequência de racionais convergindo para x, pode ser entendido como uma potência de x na base A? Esse primeiro questionamento se desdobra em dois. Por que escolher uma sequência de números racionais especificamente? E por que escolher A elevado a x como sendo o limite de A elevado à sequência escolhida? A resposta à primeira pergunta é fácil. Escolhemos uma sequência de números racionais porque até então só sabemos fazer potências de expoentes racionais. A resposta à segunda pergunta daremos já já. Outro questionamento é se, dessa forma, a potenciação com expoentes reais quaisquer, incluindo os irracionais, está bem definida. Para responder esse questionamento, precisamos responder as seguintes. No número real qualquer x, sempre existe uma sequência de números racionais convergindo para x? Dado o número real x, se não existir uma sequência de números racionais convergindo para ele, então nem podemos começar a falar de A elevado a x da forma aqui proposta. Uma vez que temos Rn convergindo para x, certamente A elevado a Rn é uma sequência convergente? Se não existir o limite de A elevado a Rn, então A elevado a x não é nada. Não existe A elevado a x. Precisamos garantir que o fato de Rn ser uma sequência convergente implica que A elevado a Rn também é uma sequência convergente. Note que, na definição, diferentes sequências podem ser escolhidas convergindo para x. Então, a próxima pergunta é: dadas Rn e Sn, duas sequências de números racionais convergindo para x, A elevado a Rn e A elevado a Cn convergem para o mesmo número? Se existirem duas sequências de números racionais, Rn e Sn, convergindo para x, de forma que o limite de A elevado a Rn é diferente do limite de A elevado a Sn, então teremos uma definição ambígua. Se eu escolho uma Rn convergindo para x e você escolhe uma Sn de forma que o limite de A elevado a Rn é diferente do limite de A elevado a Cn, então, sob a mesma definição, meu A elevado a x é diferente do seu A elevado a x. Assim, a potência de expoente real estará mal definida. Precisamos garantir que o fato de Rn e Sn convergirem para o mesmo número implica que A elevado a Rn e A elevado a Sn convergem para o mesmo número. A resposta à primeira pergunta desse segundo questionamento é imediata. Sim, dado um número real qualquer x, sempre existe uma sequência de números racionais convergindo para x. Isso é consequência da densidade dos números racionais nos números reais, como mostram as seguintes proposições. O conjunto dos números racionais é denso no conjunto dos números reais.
A é denso em B se e somente se todo elemento de B é limite de uma sequência de elementos de A. Responderemos as outras duas perguntas deste questionamento num próximo vídeo. Um último questionamento é o seguinte: repare que já temos definição para potência de expoentes racionais, e agora estamos propondo uma definição para expoentes reais quaisquer, inclusive os racionais. Desta forma, para expoentes racionais, temos uma definição antiga e uma definição nova. A pergunta, então, é a seguinte: dado o número racional x, quando calculo a elevado a x pela definição nova, o resultado coincide com a elevado a x da definição antiga? Se não coincidir, então temos um problema, pois a definição nova discorda da antiga, mas usa a antiga. Isso é um pensamento antagônico. Responderemos esses questionamentos também num vídeo futuro. Vamos nos concentrar agora ao primeiro questionamento. Por que escolher a elevado a x como sendo o limite de a elevado a uma sequência que converge para x? Sigamos a seguinte linha de raciocínio. Observemos, por exemplo, a função real f, cujo domínio é o conjunto dos racionais, onde, para cada número racional r, a imagem de f em E é 2 elevado a r. Se esboçarmos o gráfico de f, isto é, se marcarmos no plano cartesiano os pontos cuja abscissa é r e a ordenada é 2 elevado a r para todos os números racionais r, veremos algo como: olhando esta figura, pode nos parecer que o gráfico de f é uma curva contínua, o que de fato não é, pois essa curva possui buracos. Estes buracos são os pontos cuja abscissa é um número irracional, uma vez que só marcamos no plano pontos cuja abscissa é racional. Esta ilusão de ótica, achar que o gráfico de f é uma curva contínua, se dá porque os números racionais são densos nos reais. Não vemos os buracos, pois os pontos de abscissas racionais estão densamente distribuídos pela curva. Voltemos à pergunta: por que escolher a elevado a x como sendo o limite de a elevado a uma sequência que converge para x? Seguindo o nosso exemplo, por que escolher 2 elevado a π como sendo o limite de 2 elevado a uma sequência que converge para π? Permita-nos abusar de nossos recursos visuais. Se fosse possível ver apenas o buraco de abscissa π, o gráfico de f seria algo como: definir um valor para 2 elevado a π é escolher qual ponto do plano, mais especificamente, escolher qual ponto da reta vertical de equação x igual a π pertencerá ao gráfico de f, se f estiver definido em π. Não nos parece intuitivo fazer uma escolha como a seguinte. Nos parece natural fazer a seguinte escolha. Isto é, nos parece natural querer fazer a função f ser contínua em π, e mais geralmente fazer as funções exponenciais serem contínuas em todos os irracionais. Nos motivamos no critério sequencial e fazemos uso da densidade dos racionais nos reais. Tal densidade afirma que qualquer número real pode ser arbitrariamente aproximado por números racionais. Em particular, qualquer número irracional pode ser arbitrariamente aproximado por números racionais. Em outras palavras, dado um número irracional qualquer, existe uma sequência de números racionais que converge para o irracional dado. O critério sequencial afirma que uma função f só pode ser contínua em x se o fato de uma sequência Rn convergir para x implicar que a sequência f de Rn converge para f de x. Por isso, escolhemos definir a elevado a x tomando uma sequência Rn convergindo para x e estabelecemos a elevado a x como o limite de a elevado a Rn. Lembrando, é claro que a sequência Rn tem que ser de racionais, pois até então só sabemos fazer potências de expoentes racionais, e ela pode ser de racionais, pois a densidade dos racionais garante sua existência. Então, escolhemos a definição do início do vídeo motivados em fazer a função exponencial ser contínua, guiados pelo critério sequencial. Relembre o critério sequencial. Uma função f é contínua em um ponto x0 se e somente se toda sequência convergindo para x0 tem imagem convergindo para f de x0. E essa foi a definição de potência de expoentes reais, incluindo os irracionais. Lembrando que, num próximo vídeo, demonstraremos que, como estabelecidas de expoentes reais estão bem definidas e concordam com a definição de potências de expoentes racionais já conhecida.